Fala galera, tudo tranquilo? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kids Channel e essa é mais uma Fast Lesson atendendo pedidos. O nosso assinante Domingos solicitou que demonstremos como efetuar o cálculo da função de transferência deste filtro ativo que vocês estão vendo aqui no LT Spice. Achei muito interessante a dúvida dele e acredito que muitos tenham a mesma dúvida. E não farei só o cálculo completo da função de transferência com vocês, mas também vou demonstrar como analisar um filtro ativo. Já tivemos diversos projetos de filtros ativos, demonstrei diversas formas de análise, mas esta topologia é bastante interessante, pois ela apresenta, além do capacitor e dos resistores, apresenta um indutor. Então, como efetuar a análise desse filtro ativo? E antes de mais nada, convido vocês a conhecerem o wrkits.com.br, conheça o nosso site, se cadastre nele para não perder nenhum produto, nenhuma novidade, nenhuma promoção. Temos artigos para você conferir, os nossos vídeos também são publicados regularmente por aqui e temos muitos produtos para os seus projetos. Acesse wrkits.com.br e se cadastre no nosso site. Então, de volta com o nosso filtro, vamos traçar um gráfico que é a resposta de saída do circuito. A primeira coisa que temos que fazer na análise de qualquer filtro, seja passivo ou seja ativo, é sempre relembrar da regra do comportamento dos capacitores para baixas e altas frequências e do comportamento dos indutores para baixas e altas frequências. Isso eu já demonstrei na análise de filtros passivos em outra Fast Lesson. Mas para análise desse filtro, então, sabemos que em baixas frequências os capacitores se comportam como um circuito aberto e os indutores se comportam como um curto-circuito. Então podemos imaginar que aplicando 0 Hz à entrada do filtro, teremos um circuito aberto aqui no capacitor e teremos um curto aqui no indutor. Significa que o operacional, como estamos em uma configuração inversora, vai forçar a saída a zero, visto que temos um curto direto. Com este curto no indutor L, vejam que ele está em paralelo com o resistor R, e o resistor R também vai se apresentar como um curto. Com isso, novamente, estamos na topologia inversora, teremos algo muito próximo de zero na saída. Então, o nosso gráfico, temos o módulo de HDS e o eixo da frequência. A baixíssimas frequências podemos representar, então, como um traço muito próximo de zero. Este traço aqui em vermelho representa a resposta do nosso circuito a baixas frequências. Agora faremos a outra análise, aplicando infinitos hertz, uma frequência muito alta. Frequências muito altas, o capacitor se comporta como um curto-circuito e o indutor será um circuito aberto. Mas como o capacitor é um curto e está em paralelo com o R2 também apresenta um curto, e o nosso operacional, como é a configuração inversora, forçará zero na saída. Com isso, concluímos que a altas frequências, próximas do infinito, teremos próximo de 0 volts na saída. Vamos assinalar no gráfico aqui novamente, para ficar claro. E aí podemos imaginar que em uma determinada faixa de frequência teremos a ressonância deste circuito. Dessa forma teremos algo muito próximo de VI de T na saída e a resposta do circuito se dará desta forma. E um gráfico com esta curva aqui, de cara já podemos afirmar que o tipo deste filtro aqui é um filtro passa-banda, porque ele deixa passar determinada banda de frequência. Então, vejam o seguinte, ganhamos este filtro como exercício e não sabíamos nada dele, agora já sabemos bastante coisa, só pela análise dos capacitores e dos indutores. Outra coisa que os capacitores e os indutores nos entregam no circuito é a ordem do circuito. Os capacitores e os indutores são componentes que armazenam energia. A ordem do circuito será a quantidade de componentes que armazenam energia contidos neste circuito. Como aqui temos dois componentes, que é C e L, que armazenam energia, já podemos afirmar que será de ordem 2. Significa que o denominador da nossa função de transferência terá um S elevado ao quadrado.
no domínio da frequência complexa. Então estas análises vocês sempre têm que fazer quando receber um filtro ativo ou filtro passivo. Lembre-se sempre dos capacitores e dos indutores, como eles operam em baixas e em altas frequências. E agora vamos calcular a função de transferência. Para o cálculo da função de transferência, podemos fazer o cálculo no domínio tempo, mas o domínio tempo é muito mais complicado de trabalhar. Por sorte, podemos trabalhar no domínio frequência, que aplicando a transformada de Laplace dos componentes do circuito, podemos com um algebrismo básico calcular a função de transferência. A primeira coisa é enxergar que temos duas impedâncias no circuito. O paralelo desses três componentes e R1 formam duas impedâncias. Podemos chamar esta de Z2, vamos chamar de Z2 de S, e a impedância que o R1 gera, vamos chamar de Z1 de S. Como é uma topologia inversora, sabemos que a topologia inversora é igual à impedância de realimentação sobre a impedância de entrada. Vamos fazer o cálculo então. A nossa H de S é a razão entre VO de S, que é a saída do circuito, por VI de S, que é a entrada. Já estamos analisando no domínio frequência. VO por VI é o ganho do circuito. O ganho do circuito será o quê? Será Z2 de S dividido por Z1 de S. E aí, fazendo a transformação dos componentes, o resistor no domínio frequência é o próprio resistor. A impedância do resistor, a impedância complexa do resistor é a própria resistência. A do indutor é L vezes S, que é a variável de Laplace. E a do capacitor é 1 dividido por C vezes S. O que precisamos fazer é converter os componentes para o domínio frequência para obter essa função de transferência que queremos. E aí, quem é Z2 de S? Z2 de S, se olhar para o circuito, podemos ver que é o paralelo de R2 com C com L. Z2 de S é igual a R2 em paralelo com, já vamos colocar, LS em paralelo com 1 sobre CS. E quem é Z1? Z1 de S é o próprio R1. E aí, representando o paralelo, podemos considerar como paralelismo de resistores, que é igual ao inverso da soma dos inversos. Então, é 1 dividido por 1 sobre R2, mais 1 sobre LS, mais o inverso de 1 sobre CS é o próprio CS. Já temos uma expressão para o Z2 de S e uma expressão para o Z1 de S. Agora vamos aplicar na equação determinada para o H de S. H de S é igual a Z1, que são todos estes termos aqui, dividido por R1. Agora temos duas frações, que é o termo de cima e o termo de baixo. O termo de baixo é R1 sobre 1. Podemos fazer divisão de fração, onde multiplica-se a primeira pelo inverso da segunda. Multiplicando todo este termo por 1 sobre R1, vezes 1 dividido por R1, vai resultar em R1 multiplicando aqui os nossos termos do denominador. Então fica igual a este termo aqui, porém com R1 multiplicando os termos de cima. Então R1 por R2, R1 por LS,
e R1 vezes CS. Para continuar a resolução, tiramos o mínimo múltiplo comum do denominador, que é R2 vezes LS. Então, continuando o cálculo, H de S vai ser igual a 1 dividido por algum termo, que o mínimo múltiplo comum é R2 vezes LS. Então, R2 vezes LS dividido por R2 sobra LS vezes R1, R1 LS. Temos o primeiro termo. Mais R2 por LS dividido por LS sobra R2 vezes R1, R1 vezes R2. Mais R2 vezes LS dividido por 1, que está aqui sobre o R1CS, é o próprio termo, então resulta em R1, daí multiplicando, né, por R1 vezes CS, resulta em R1, R2, LS, CS. E agora, para eliminar esse R2 por LS aqui embaixo, temos que fazer uma sacada aqui, um algebrismo básico para cortarmos o termo. Então, vamos multiplicar. Uma equação é uma balança, tudo que eu faço de um lado eu tenho que fazer do outro. Da mesma forma, a fração, tudo que eu faço no numerador eu tenho que fazer no denominador. Então, eu multiplico em cima e embaixo pelo termo que eu quero eliminar, que é o R2LS. Multiplicando em cima e multiplicando embaixo. E aí este termo aqui multiplicando 1, sobra ele em cima. E este termo multiplicando tudo isso aqui, vai cortar o nosso denominador. Então, como resultado, R2LS em cima. Aí vamos assinalar os cortes aqui para que fique claro. Este termo corta com este. E resulta apenas nessa galera toda aqui. E agora a nossa função de transferência está praticamente pronta. Podemos ainda fazer uns rearranjos. Vamos manter o numerador. E aqui, esses dois s's podemos multiplicar e aí sobra s ao quadrado. R1, R2, LC. Mais R1, LS. Mais R1, R2. E aí vejam que já surgiu a segunda ordem aqui no denominador, como mencionado. E significa que estamos no caminho certo na nossa resolução. Afinal, temos dois componentes que armazenam energia no circuito e temos um S ao quadrado no denominador, o que é coerente com a teoria. O próximo passo é normalizar a função de transferência. O que é normalizar a função de transferência? É sempre o termo de maior ordem estar acompanhado de 1, ou seja, a maior ordem do denominador aqui é s ao quadrado, então queremos 1 multiplicando s ao quadrado. Para fazer isso, todo esse termo aqui tem que desaparecer, e para fazer este termo desaparecer eu preciso dividir o denominador todo por ele, e também, se eu divido o denominador todo por ele, eu tenho que dividir o numerador por ele. Com isso, vamos fazer o seguinte, então, vamos dividir em cima e embaixo por R1 vezes R2 vezes LC. Vejam que se eu multiplico por 1 dividido pelo termo, eu estou dividindo o termo multiplicado por aquele termo do denominador. Ficou meio confuso, mas analisando aqui a função vocês irão entender. E aí
Tudo isso, vamos continuar o cálculo aqui, o nosso H de S. Teremos R2 por LS sobre R1, R2, LC. Isso no numerador. E aí no denominador teremos todo esse pessoal aqui. E aí o termo em S ao quadrado será dividido por R1, R2, LC. O termo S na 1 será dividido por R1, R2, LC, e o termo S na 0, e o termo S na 0 estará dividindo R1, R2, LC. Pode ter ficado mais confuso à primeira vista, mas vejam só que podemos aqui o R2L cortar com o R2L ali embaixo, e aí esse termo some. Vamos ver aqui R1, R2, LC, então esse termo todo corta com este, que é o que queremos. Queremos que sobre apenas o S ao quadrado multiplicado por 1. Aqui temos o R1 e L, que corta com R1, L de baixo. A videoaula vai ficar bem comprida, mas acho que vai ser de utilidade para a maioria. Vamos lá, R2 com R1, R2 com R1 e R2 aqui de baixo. E aí de todos esses cortes, em cima resulta 1 dividido por R1 vezes C de S. Embaixo o S ao quadrado multiplicado por 1, mais 1 sobre, aqui sobrou R2C, que multiplica S, mais 1 sobre LC. Com isso, nossa função de transferência está pronta. O que precisamos fazer agora é substituir os valores dos componentes. E aí, obter o resultado final da função. Então, do nosso cálculo, o H de S é igual a esse termo. E aí, vamos lá. 1 dividido, em cima é 1 dividido por R1, que é 1K, já vamos colocar 1000 ohms, que multiplica 820 nanofarad, que é o valor do capacitor, de S. E aqui embaixo S ao quadrado, mais 1 dividido por R2 vezes C, R2 é 5000, e o C é 820 nano, de S, mais 1 dividido por 150 microhenry, que é o indutor, vezes 820 nanofarad, que é o capacitor. E aí, resolvendo na calculadora essa continha simples que sobrou, em cima eu tenho 1000 vezes 820 nano, 1 sobre isso, 1219,51 S, que divide S ao quadrado, mais 5000 vezes 820 nano, 1 sobre isso, 243,9 S,
mais 150 micro vezes 820 nano, 1 sobre isso, um valor bem alto, vamos colocar 8,13, aí notação científica, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8,13 vezes 10 na 9. E com isso, encerramos o cálculo da função de transferência do nosso circuito. Vejam que não é tão complicado, aqui eu fui um pouco mais lento para ir explicando junto com vocês, e também o próprio Equation nos deixa um pouco mais lentos. Eu recomendo você fazer no papel as continhas aí que provavelmente vai fechar. Para tirar a prova real, podemos utilizar o Xfunc, que é uma dica de software gratuito que eu já ensinei aqui no canal, que ele nos entrega a função de transferência a partir da topologia do circuito. Farei isso com vocês agora mesmo. Aqui está o nosso circuito. Vamos abrir o Xfunc. O Xfunc roda no DOSBox, então temos que criar um disco virtual aqui. Isso tudo eu já ensinei em outras aulas, portanto eu vou fazer meio rápido aqui. Aí está ele. File name, filtro ativo, .cir, que é a extensão do software. Em Edit Circuit, vamos editar ele na linguagem Spice, que também já ensinei. Então temos uma voltage source do nó 1, do nó 0 ao nó 1. Vamos colocar amplitude de 1 volt. R1 está do nó 1 para o nó 2 e vale 1000 ohms. R2 está do nó 2 para o nó 3 e vale 5000. O capacitor, vamos colocar aqui C1, está em paralelo com R2, então é nó 2 para o nó 3 e vale 820 nano. E o indutor L1 também 2 para o 3 e vale 150 microhenry. Vamos colocar uma voltage meter na saída do nó 0 ao nó 3. Aliás, antes disso temos que representar o amplificador operacional, que temos a entrada não inversora no nó 0, a inversora está no nó 2 e a saída está no nó 3 do circuito. E aí a voltage meter do nó 0 para o nó 3, ponto AC linear, ponto end. ESC, Y para salvar, análises, tudo ok, vamos em Vion Output. E aí, magicamente, a nossa função de transferência aparece. Vejam que, vamos comparar aqui com o resultado. Vejam que o nosso cálculo está correto. Faltou, é claro, o sinal de menos aqui, eu esqueci desse detalhe. Por que o menos aqui? Pois a topologia é inversora. Como a topologia é inversora, então temos o sinal de menos aqui na frente de todos os nossos cálculos. Então acrescente aí também você. Vamos colocar aqui rapidinho para deixar tudo coerente. Felizmente isso não muda o resultado final, é só um detalhe. E aqui também menos, e aí está tudo ok. E aí comparando os valores, vamos ver aqui, o Xfunc nos entregou então 1219,51 S sobre S ao quadrado, que multiplica 1, por isso a nossa normalização, mais 243,9 S, mais 8,13 vezes 10 na 9. Então percebam que o cálculo está perfeito e está aqui pelo Xfunc podemos comprovar que calculamos adequadamente a função de transferência do nosso circuito. Vamos aproveitar e carregar a nossa saída aqui e plotar o gráfico. Dessa forma já veremos se realmente consiste um passa-banda. Vamos ganho e fase, plot, automatic log.
E aí está a resposta em frequência do circuito, é um passa-banda com a frequência de corte próxima dos 15 kHz, comprovado o filtro que analisamos. Quer testar de outra forma? Vamos fazer a simulação no LT Spice. Vai ficar comprida a aula aqui, mas eu acho que vai ser de grande valia. Se você está achando muito comprida, pode comentar aí embaixo reclamando, não tem problema nenhum. Mas acho que um pouco mais de conhecimento sempre agrega aí para a galera. Então, sine, vamos aplicar uma senoide, 1 volt, 1 kHz, amplitude AC1. Vamos em Run, simular pelos clássicos 10 milissegundos. Aí, AC Analysis, vamos por década, número de pontos 10, frequência inicial 1, final 1 MHz. Ainda precisamos, pressione S no teclado e adicione a diretiva .lib ou pump.sub, que é do amplificador operacional ideal do Spice. Run de novo. E a simulação está completa. Vejam o gráfico. Temos a resposta em frequência, então realmente aproximados 15 kHz é a frequência de passagem. Comparando aqui com o gráfico do Xfunk, vejam o comportamento bem coerente. Então esta foi mais uma Fast Lesson, nem tão festa assim, mas atendendo pedidos, sempre procuramos atender os pedidos, então deixe o seu também com a hashtag Fast Lesson, que podemos estar gravando as suas dúvidas aqui no canal. Aqui no WR Kids Channel você manda também. E clique em gostei, compartilhe com todo mundo este conteúdo. Se é novo no canal, seja muito bem-vindo. Clique em se inscrever e não perca nenhum vídeo, nenhuma promoção, nenhuma novidade. Estou falando rapidinho porque já estamos com muito tempo gravado. Mas não percam os demais vídeos semanais. E é isso aí. Muito obrigado pela audiência. Espero que tenham gostado. Filtros ativos é um tópico muito bacana. Filtros em geral, eu adoro comentar e gravar videoaulas sobre o tema aqui no canal, vocês já devem ter percebido. Aquele abraço e até a próxima! Obrigado por assistir a mais um vídeo. Agora clique em gostei para divulgar o nosso trabalho em suas redes sociais. Inscreva-se no canal WR Kids, assim não perderá nenhuma novidade e compartilhando o nosso conteúdo estará concorrendo a prêmios. Curta a nossa página no Facebook, facebook.com/WRKids. Siga-nos no Twitter, @WagnerRambo. Mande-nos e-mails com dúvidas, críticas, sugestões, elogios para wrkids@wrkids.com.br. Acesse a nossa página na internet, wrkids.com.br. Confira todos os artigos e os produtos que temos a oferecer. WR Kids. Robótica sem obstáculos.